Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar trocando uma ideia com vocês a respeito de uma coisa que eu observo aí dentro da nossa sociedade, principalmente comparando com as comunidades masculinistas que a gente tem na internet, que é como o homem é um ser muito hipócrita. Como boa parte desses caras aí da rede são caras extremamente hipócritas e como existe de certa forma, eu não vou dizer que uma regressão, né, dentro da evolução dos caras, né, porque de certa forma talvez fosse uma coisa que só tivesse dentro do interior deles e a internet só possibilitou isso crescer. Mas na prática é o que de certa forma aconteceu, né? A gente tinha uma certa evolução, pelo menos categórica, do que era do caminho do cara mesmo, né? O cara procurava evoluir intelectualmente, evoluir o seu trabalho e tudo mais. E hoje eu acho curioso que até a forma que o homem se porta hoje em dia é uma forma muito estranha, cara. Eu vejo pelas roupas que a galera usa hoje em dia, você vê os caras usando essas roupas extremamente touradas, né? Parece que o cara tá se vestindo igual uma criança mesmo. É baby look em cima de baby look. E eu acho que isso já me soa estranho, né? Porque se vocês forem comparar com qualquer. Eu convido vocês, rapaziada, a ligar um Friends. Liga a série Friends na primeira temporada pra vocês verem o que eu tô querendo dizer. São roupas praticamente femininas, cara. Essas roupas com manguinha extremamente curtinha, muito apertadinha, essas calças que ficam marcando. Isso é praticamente uma roupa feminina. É uma roupa feminina, cara. As mulheres que usavam esse tipo de coisa, os homens usavam uma roupa de homem, né? Uma roupa normal, com caimento ok. Mas hoje eu percebo que existe uma regressão muito forte por parte dos caras para tentarem se adaptar e tentar chamar de alguma forma a atenção das mulheres, então eles vão apelando cada vez mais para isso. E é curioso porque ao mesmo passo você tem muito desses caras na comunidade falando como que eles são desenvolvidos e como eles são desapegados. E na maioria das vezes, rapaziada, isso é um ambiente do caramba. Eu tenho um velho amigo meu aí que ele é até curioso, né? Que ele era um cara que quando você troca uma ideia um a um com ele vai ter uma percepção muito boa, né, das coisas. Ele vai falar sobre os problemas, sobre tomar cuidado com as leis. Ele vai falar sobre a forma de lidar, como você tem que manter a cabeça fria, tal. Mas na prática mesmo, rapaziada, o cara era um gado, nível máximo. Ele era aquele tipo de cara que você não podia chamar o cara pra tomar uma cerveja, que tinha que ser num barzinho que tivesse mulher ali passando. Ele é aquele cara que, pra vocês terem uma noção, né, até por isso que eu tive vontade de gravar esse vídeo. Eu tava lá rodando no minha rede social e aí apareceu um Reels meio esquisito, né? De uma calorada universitária que vai ter de uma cidade de não sei quantos quilômetros aqui. Eu falei, mas que porra, o que isso aqui tá aparecendo pra mim, né? Calorada universitária de uma cidade que é, sei lá, 6 horas daqui. O que essa porra tá aparecendo pra mim? Eu fui lá nos comentários e tava lá esse amigo meu, né? Quem apresentava o vídeo numa uma loirinha gatinha e tava lá. Ai, nossa, vou ter que sair aqui da minha cidade, viajar pra ir aí, hahaha. Eu pensei assim, nossa, velho, tá de brincadeira, né, cara? Maluco velho ainda, né? Esse cara ainda é velho, ele tem acho que 32 anos, é mais velho, né? 32 anos ali, dando uma dessa, né, cara? Dando uma dessa. E um cara esperto, né? Se eu trocando ideia com ele no A1, ele vai vir com esse mesmo papo aí das comunidades, de desenvolvimento, de ser desapegado, que não vale a pena, que não sei o quê. Mas não adianta, velho. Muitas vezes isso é da boca pra fora. O homem é um ser muito hipócrita, né? E certas habilidades do homem regrediram muito. E aí você pode jogar a culpa no que você quiser. E na minha opinião, a culpa disso pode ser em partes da pandemia, pode ser em partes pelas redes sociais, etc. Mas o que eu vejo é que muitos caras, eles perderam habilidades básicas, né? Que em geral é a habilidade de raciocinar, a habilidade de ser coerente, de ter congruência, ser coerente e de se comunicar. Uma coisa que eu percebo muito, por exemplo, você vai na academia, repara nos grupos de meninas, nas amigas conversando. Elas podem até estar falando alguma coisa besta, mas em geral a ideia vai ter início, meio e fim. Elas podem até se comunicar, às vezes faltando alguma palavra, pulando alguma coisa, mas em geral a conversa vai ter mais ou menos o nível de educação e seguindo início, meio e fim. Você repara agora na conversa dos caras, na maioria das vezes, velho, os caras jovens, eu digo jovens assim, de 18 a 30 anos, 18 a 35 anos, vamos dizer assim. Os que estão com mais de 30 anos, em geral, têm uma melhora nisso ainda. Não, eles ainda têm essa habilidade. Mas mesmo assim são alguns, tá? Conheço outros que são péssimos. Em geral, eles não têm capacidade de se comunicar minimamente, cara. Eles não têm congruência. A conversa não tem começo, meio e fim. Eles vão grunhindo, né? Praticamente gemendo ali, como se fosse um cavalo. Um cavalo relinchando com outro. Sacou? Um macaco gemendo ali com outro para se comunicar. É umas conversas estranhas, cara. Não tem congruência, não tem lógica, né? Não tem assunto. Muitas das vezes. O que, mano? Basicamente essa porra aí, cara. Então isso acabou acontecendo com os caras, né? É muito curioso, porque eu vejo
talvez uma mudança de prioridade, né? Ao mesmo passo que os caras estão cada vez mais no jogo feminino, que é o quê? É o cara ficar ali tentando no Instagram, então ele posta fotinho, principalmente esses mais velhos, né? Posta fotinha e posta stories e tenta mostrar que ele tá na pegada, que ele tá na dieta e que não sei o quê. É totalmente o jogo feminino, né? E esse colega meu mesmo fazia muito isso, cara. Ele faz muito isso, na verdade, né? Ele posta muito, é sempre foto na academia, é foto dele cozinhando um frango. Ele é aquela parada de viver tentando aplicar o jogo do texto, sacou? Do passado. Então vive tentando postar uma fotinha que vai chamar uma atençãozinha que não sei o quê. Cara, um jogo feminino tão feio, cara. Tão feio, né? Eu já comentei sobre isso, né? Mas pra mim, esse jogo indireto, ainda mais nesse nível, isso não é coisa de homem, cara. Isso é coisa de mulher, cara. É a mulher que joga assim, que dá sinaizinhos. Agora, homem, porra, você tem que ser direto, cara. Você tem que demonstrar seu interesse, você tem que ser você. Tem que ter autenticidade e autonomia. Mas beleza. E aí, junto com isso, tem toda essa questão do vestimento que eu tô falando pra vocês e vários outros comportamentos da sociedade que a gente pode observar. Um parceiro meu, inclusive, falou muito dos runners, né? Que é uma febre nova que tá pegando, que é a galera aí, mais de 30 tudo postando, querendo competir, quem tá correndo mais. Na maioria das vezes ali, muito mais por uma questão, um egocentrismo ali de mostrar a posição que tá tendo ali perante os outros, do que realmente por uma vontade, um desejo pessoal ali, um gosto pelo esporte. A academia mesmo já teve muito isso, hoje tá diminuindo um pouco, mas acredito que vai se manter por muito tempo, que é a busca de tentar ostentar através da academia, né? Seja através de um shape, que muitas vezes o cara cai pro uso das drogas, né? Pelo uso dos esteroides, que ficou muito frequente, né? E de novo, isso não deixa de ser, de certa forma, uma transformação do jogo feminino, né? Então, é o cara agora cada vez mais se pavonizando, e principalmente, né, dentro dessas próprias rotinas e hábitos. Mas, eu treinava numa academia que ficava do lado de uma barbearia gourmet. Eu passava por aquela barbearia, né, e lá era de vidro, dava pra ver tudo. Eu ficava, cara, me dava uma sensação tão esquisita que eu via aqueles 7 caras ali, né, 8 caras, um do lado do outro, todos fazendo a mesma barba igualzinha, que é aquela barbinha bem na régua mesmo pra tentar alongar o queixo, né, pra tentar ficar com o maxilar quadrado, mas igualzinha na navalha, com uma cervejinha na mão, com um paninho no rosto ali. Rapaziada, não tem como vocês não acharem aquilo estranho, né? É uma Matrix do cacete, né? É uma transformação, né? É aquela calça coladinha, né? Um pouquinho maior. É aquela camiseta que é uma camisetinha entre aspas, academia, mas é igual aquelas camisetas que o Peter do Nerd usa. Que é uma camiseta de criança mesmo, né? Uma baby look que fica acima do ombro. Não, nem tem como dizer que aquilo é uma camiseta, né? Pô, é quase uma regata, né? A metade regata, a metade camiseta. E é basicamente isso, né? Enquanto o cara fica ali o tempo todo tentando focar em otimizar essas questõezinhas, né? Esses detalhes, que é o que eu falo, o cara tá jogando no modo 2 ali máximo, então o cara tá o tempo todo querendo otimizar esses detalhezinhos para que numa situaçãozinha específica ele consiga, com todas as variáveis a seu favor, ele chamar alguma atençãozinha de alguma aleatória, eles vão perdendo cada vez mais essas capacidades básicas, né? A rapaziada toda aí tá perdendo, cara. A maioria da galera não tá conseguindo mais raciocinar e ficar tranquilo, né? Você vê pelos comentários que os caras estão se doendo muito, né? Mas eles ficam agredindo ali, e tentando se provar. É porque não vale a pena, e não vale a pena se relacionar, porque não sei o que, não sei o que, e ficam se reafirmando isso, e vendo todo dia, vendo um vídeo ali do Bruce Cavaleiro Solitário, que sempre posta aquela mesma merda ali, todo dia um react de uma menina falando alguma coisa que foi pra tentar deprimir os caras, né? E muitas vezes conteúdos, ai, nossa, ela saiu com um cara e gastou o dinheiro dela com ele. Nossa, rapaz, que grande coisa, hein? A rapaziada vai acompanhando isso, tentando apertar cada vez mais a rede bait para poder se validar no seu ponto, ao mesmo tempo que vão cada vez mais sofrendo essa lavagem cerebral ali da rede social, e vivendo cada vez mais a vida e tentando tomar suas próprias decisões, né? Porque é mais fácil você estar ali dentro de um senso de comunidade, né? Para você poder se validar o seu ponto. Então, ao mesmo tempo que isso acontece e que dá uma brecha pro cara não ter tanta aquela pressão de se desenvolver, eles vão perdendo ao mesmo tempo, né? O homem em geral vai perdendo muito essas capacidades básicas de raciocinar, né? De tomar a sua própria decisão, de poder sequer se perguntar o que ele mesmo quer, cara. Isso é uma coisa que eu percebo, os caras não sabem nem o que eles querem. Tá, beleza, a comunidade X que você acompanha tá te dizendo que o ideal é você, sei lá, é você. Vou usar um exemplo aqui, você ir morar nos Estados Unidos e trabalhar lá para ganhar em dólar, por exemplo. Mas é o que você quer, cara? Você realmente quer sair do seu país? Esse não é o seu único caminho, sacou? Você tem a capacidade de raciocinar e decidir por você mesmo o que você quer. Né? Você quer o quê? Você quer ficar solteiro? Você quer casar? Você quer esborne? Você quer o quê? Você tem que ver de uma forma direta o que você deseja para você mesmo, né? O que você quer para você mesmo.
E isso é um ponto que a galera ignora muito, né? Porque você vai ficando cada vez mais abstrato ali, você vai, cada vez mais seu raciocínio não se completa, cara. Você não consegue se comunicar. Você não consegue se comunicar nem com você mesmo, muitas vezes, né? É isso que eu percebo, por isso que eu tô falando pra vocês, né? Eu acho que até foi meio infeliz ali nesse exemplo do cavalo, do macaco, porque, de certa forma, esses animais, eles têm um senso de si mesmos inerente a eles, né? O ser humano, ele muitas vezes precisa do raciocínio, e muitas vezes esses caras estão piores, né? Eles não conseguem ter um raciocínio, cara. Não conseguem completar o pensamento. Então, bom, é basicamente isso daí, rapaziada. É isso aí que é a percepção. Gostaria que vocês comentassem o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou.